Obrigado, glória a Deus. Bem, vamos continuar então com a nossa série. A nossa série é o sal fora do saleiro. E hoje vamos ver que o fruto da insipidez é ser pisado. O fruto ou o resultado da insipidez é ser pisado. Vamos então ao nosso texto padrão principal, Mateus capítulo 5. Mateus 5. E Jesus estava diante de uma grande multidão, para a altura já era muitas pessoas mesmo, e ele dizia assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós temos vindo a falar, usando esta ilustração acerca do sal, e eu dei este título, Sal fora do saleiro. Não é que Jesus tenha falado do sal fora do saleiro, este título foi eu que arranjei, mas pegando na ilustração que Jesus deu, vós sois o sal da terra, eu tenho dito, usando esta passagem, que o sal só é efetivo quando acontece várias coisas. Primeiro tem que sair do saleiro. Todos nós temos um saleiro em casa e o sal dentro do saleiro para nada serve. Então, para ele ser efetivo, precisa primeiro que tudo sair do saleiro. Depois, ele precisa de se dissolver. O sal, se não se dissolver na comida, não vai dar sabor. Outra característica também interessante é que uma só pedra de sal não dá sabor à confecção, à comida que estamos a confeccionar. Então precisamos de várias pedras de sal. Assim também o sal precisa de trabalhar, digamos assim, sendo nós o sal desta terra, precisamos de trabalhar em grupo. Quanto mais pessoas tiverem esta consciência do Evangelho, esta consciência que somos sal para dar sabor à vida, melhor a vida poderá ser. E por último, temos de ter cuidado porque não se pode colocar sal em excesso na comida. E aí o excesso do sal, e nós iremos ver mais à frente nas próximas lições, tem a ver com o fanatismo. O fanatismo é o excesso de sal no mundo, e isso não traz sabor nenhum à vida. Isso é terrível. E hoje nós estamos a provar um pouco do fanatismo em todas as partes do mundo, em todos os setores da sociedade, quer a nível político, quer a todo tipo de nível, até inclusive, infelizmente, a nível religioso. A semana passada nós vimos dois exemplos. Vimos o exemplo de Jonas e o exemplo de Paulo. E vimos que Jonas era sal insípido. A maneira como Jonas lidou com as circunstâncias que lhe surgiram e com as pessoas que lhe foi proposto para dar sabor, ele era sal, mas insípido. E vimos o exemplo de Paulo, que, por outro lado, completamente oposto de Jonas, passando pelas mesmas circunstâncias, Paulo deu sabor à vida, não só à dele, como à vida de todos aqueles que o rodearam diante daquelas circunstâncias que ele foi confrontado. Portanto, vemos aqui pessoas que são insípidas, mas também vemos pessoas que dão sabor à vida. E hoje eu quero voltar ao exemplo de Jonas. Vamos abrir as Bíblias em Jonas capítulo 4.
porque este exemplo de Jonas é muito interessante. E vamos verificar como é que ele era, e vamos ver que a insipidez dele era algo absolutamente terrível. Mas mesmo assim Deus conseguiu ajudar um povo que tinha a ver com Nínive, o povo de Nínive, cujo Deus estava no processo de, digamos assim, de os castigar, mas antes que executasse o seu juízo, ele fez um pedido a um homem chamado Jonas para que fosse lá falar de Deus e para que este povo se arrependesse. E Jonas não quis, ele fugiu de Deus e não quis ir lá falar de Deus àquele povo. E nós vamos saber qual foi o motivo disso. Veja aí até Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim: E Deus viu as obras deles, os frutos deles, as obras de arrependimento, porque eles se arrependeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E agora veja capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente. Ele ficou extremamente desgostoso. Porquê? Por Deus ter perdoado aquele povo. É impressionante, não é? E disse, ficou todo ressentido. Ele permitiu que a ofensa dominasse o coração dele, raiz da amargura. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Olha a lata dele. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olhe para isto. Este homem sabia que Deus era extremamente bondoso. Como é que alguém que sabe que Deus é extremamente bondoso e que ama as pessoas e que quer ajudar as pessoas, como é que nós podemos bloquear essa informação às pessoas? Não podemos. E sabe que, infelizmente, nós vamos verificar ao longo desta mensagem que há muitos cristãos insípidos como o Jonas, tal e qual como o Jonas. E ele diz assim em versículo 3: Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida. Olha só o que ele pede a Deus. Ele está tão desgostoso, ele está tão deprimido, que ele pede a Deus para morrer. Tira a minha vida. Porque melhor me é morrer do que viver. Como é que é possível alguém pensar assim? Mas há pessoas que pensam assim. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Olha Deus a lidar com ele. Tu, olha lá, menino, lá se tem juízo. Tu não estás a ser razoável. Então Jonas saiu da cidade, todo aborrecido. Lá está. Quando uma pessoa está ressentida, magoada, quando a pessoa está assim, que nem o Jonas, a tendência que nós temos é sair sempre. É sair de qualquer coisa, é nos refugiarmos. É de estar sozinho. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero saber de nada. Estou farto disto, estou farto daquilo. Quando nós entramos numa situação destas, nós, por qualquer motivo, estamos ressentidos. Nós estamos ressentidos com alguma coisa, então nós precisamos de analisar o nosso coração. Porque quando nós desejamos estar afastados de tudo e de todos e não queremos falar com ninguém, não queremos ver ninguém. Por exemplo, há pessoas que até às vezes dizem assim: eu não vou à igreja porque eu não estou para falar com isto, não estou para falar com aquilo, eu não estou para enfrentar aquilo, eu não estou para ver aquele irmão. Eu agora estou assim muito coisa, eu agora vou dar um tempo, agora vou estar em uns meses sem vir à igreja. Porque tal? Porque eu não quero falar, porque eu não quero... Está tal e qual que nem o Jonas. Porquê? Porque a pessoa foge
foge do convívio, foge de estar de situações que por qualquer motivo a pessoa está ressentida, a pessoa está magoada, porque no fundo há ressentimento. E nós estamos a olhar para uma pessoa que esta pessoa estava desgostosa e ofendida com a bondade de Deus. Como é que alguém pode estar ofendido, desgostoso com a bondade de Deus? Só porque não era o povo dele. Só porque Deus não foi... Deus... Como é que é possível Deus ajudar aquela pessoa que nem sequer vem cá à igreja, nem sequer põe os pés na igreja? Deus ajuda aquela pessoa e a mim não. E a pessoa fica ofendida. Diga comigo, ó glória. Continuando. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana, né? Parece a praia, a cabana, que está sozinho. Fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deixa lá ver. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Mesmo assim, Deus é tão bom que até aqueles que estão ressentidos, Deus os ama e Deus quer ajudá-los. E às vezes Deus se usa de situações para ajudar e a pessoa nem vê que está a ser ajudado por causa do ressentimento, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. E uma aboboreira tão bom, agora vai-me dar sombra. Agora veja o que Deus faz com ele, versículo 7. Mas Deus enviou um bicho, o Covid-19, não, estou a brincar. Deus enviou um bicho, no qual, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. O vento era fraco, não havia hipótese. O Jonas tinha a cabeça ferida do calor. E diz que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele lhe disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. Ele diz: é justo, sim senhor. Olha só a maneira dele falar com Deus. É sim senhor, mata-me lá, vá, despacha-te lá. E disse o Senhor: tiveste compaixão, olha aqui, olha só, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, olha onde é que vai a hipocrisia de Jonas. Jonas não só estava ofendido, não é? Mas também era hipócrita. Porque ele lamentou a morte da aboboreira, que ele não fez nada para a ter, lamentou a morte da aboboreira e não lamentava a possível destruição da cidade de Nínive. Ele não tinha misericórdia pelos 120.000 homens de Nínive e as suas famílias e os seus animais, mas por causa de uma aboboreira. E agora eu pergunto, você acha que o problema dele era a aboboreira? Não, era a sombra. A sombra que aquela aboboreira lhe dava. Porquê? Porque quando nós estamos ressentidos, nós só pensamos no nosso umbigo. Porque nós queremos pensar só em nós. E quem age como Jonas age é uma pessoa insípida. É sal insípido. Mas o mais interessante de tudo foi que mesmo assim, porque Jonas lá teve que falar de Deus àquele povo, né? Porque ele não queria, ele fugiu. Mas mesmo assim Deus teve tanta misericórdia que não só ajudou o Jonas,
como salvou aquele povo. Então, meus amados, a nossa insipidez pode nos levar a caminhos perigosos. Podemos, inclusive, ser pisados, conforme Jesus diz, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Nós vivemos tempos que alguém chamou há pouco tempo tempos de escuridão, e é mesmo verdade. Nós estamos a viver tempos terríveis de uma insipidez absolutamente atroz. E nós, meus amados, temos de ter cuidado. Sabemos que esta situação do Covid é chata, tudo o que está acontecendo é terrível. Temos que continuar a fazer tudo o possível para nós nos protegermos, tudo bem, tudo certo, mas nós não podemos permitir que as circunstâncias adversas ao nosso redor nos torne insípidos. Nos torne insípidos, porque Deus tem poder para nos ajudar a todos neste tempo difícil. Ele tem poder para trazer as aboboreiras todas que forem necessárias para dar sombra à nossa vida. Glória a Deus. Mas porquê é que Deus pôs a aboboreira e tirou a aboboreira? Para dar uma lição. Para dar uma lição. Porque nós muitas vezes, na nossa hipocrisia, defendemos coisas e não pensamos no global. Não pensamos naquilo que é o global, porque Deus ama todas as pessoas. Deus não só ama o povo de Israel, porque sabe o problema de Jonas é que, sendo ele judeu, ele achava que Deus era só Deus específico de uma nação. Ele é o meu Deus, não é o teu Deus, ele é o meu Deus. Ele é meu, não é teu, estás-me a ouvir? Então, o espírito de Jonas era um espírito de apartheid. Era um espírito de fazer distinção de pessoas. Tu não mereces ter o Deus que eu tenho. Mas sabe uma coisa? Ninguém merecia ter o Deus que nós temos. É a misericórdia dele. Ele ama a todos. Glória a Deus. Então cuidado com a insipidez que pode contaminar a nossa vida. A Bíblia diz lá que a raiz da amargura pode contaminar, contamina tudo à nossa volta. Então, muito cuidado com isso. E agora, mais um exemplo que eu queria dar, está em Daniel. Vamos abrir as Bíblias em Daniel, capítulo 4, e vamos ver o exemplo do rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4. E este exemplo é também fantástico, porque este espírito que estava sobre o rei de Nabucodonosor não está somente nas lideranças, em presidentes e em primeiros ministros, em líderes de igrejas, mas pode estar em qualquer pessoa. Neste caso estava no rei Nabucodonosor. E agora veja aí a partir do versículo 1, e vamos ler este capítulo 4, que é absolutamente fantástico. E diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele aqui começa até declarando algo interessante, porque nós vamos ver que ele não pensava assim. Mas agora, ao descrever a história dele, ele começa a atribuir a Deus os grandes feitos, os grandes sinais. Versículo 3: Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre interno e o seu domínio de geração em geração. Muito bem. Versículo 4: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto,
pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive em sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afoguentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem todo sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isto sonho eu, rei, rei Nabucodonosor. Vi tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espanta o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu-me Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Tal era aquilo que ele iria revelar. Versículo 20. A árvore que viste que cresceu se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu. Digam comigo, és tu. Ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. E quando ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, se seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Glória a Deus.
E quando ao que foi dito que deixasses o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha aqui o conselho que ele dá. Desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, como? Usando de misericórdia com os pobres. Digam todos comigo, usando de misericórdia com os pobres. Se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E agora veja, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, agora leiam todos comigo, não é esta a grande Babilônia? Agora digam comigo, que eu edifiquei para a casa real. E agora veja a lata dele, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, dando a ele mesmo a glória de tudo o que a Babilônia representava naquele tempo. E agora veja o versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, ele estava a falar estas coisas. Olha como eu sou bom, olha como eu sou grande, olha como a minha magnificência, a glória está sobre este reino e sobre mim, porque foi a minha força, foi o meu braço. E ele estava a falar isto quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora, digam todos comigo, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E agora leio aí, foi tirado dentre os homens, e agora pasmem, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Diga comigo, ó glória. Olhe para mim, não feche a Bíblia. O que é que nos pode tornar a nós todos insípidos? A vaidade, a arrogância, a soberba. Ainda há bocado ouvíamos o nosso irmão a falar aquela exortação, por isso é que eu dizia assim, ele deve ter tido a ler ali os meus estudos. E isto é muito interessante, meus amados, porque hoje nós estamos a assistir exatamente a muitos destes fenómenos. Eu, quando li esta história há muitos anos, eu creio que esta história foi das primeiras histórias que eu ouvi numa pregação, quando eu entrei numa igreja, pela primeira vez. E quando ouvi esta história, eu ficava muito admirado assim a pensar, como é que é possível uma pessoa de repente estar junto a bois, né? E a comer erva junto com eles? Como é que alguém, um ser humano, chega a um ponto destes? Eu sabia que Deus tem poder para tudo e que foi Deus que permitiu que isto tudo acontecesse. Mas o que é que leva aquela pessoa a chegar a um ponto destes? É a pessoa achar-se acima de Deus. É a pessoa ter permitido que a vaidade tomasse conta do coração dela. E é engraçado que esta pessoa primeiro tem um sonho, tem este sonho, os magos que ele lá tinha não conseguiram interpretar o sonho, ele reconhece que Daniel tem um espírito diferente, ele não sabe o que é, ele até compara o espírito de Daniel ao espírito dos deuses dele, porque ele provavelmente gostaria que os magos fossem como Daniel era, e Daniel está 1 hora a pensar, digo ou não digo, falo ou não falo, que a coisa é séria. E ele declara ao rei,
mas há engraçado que ele diz ao rei assim, mas há algo que tu podes fazer. Porque repara uma coisa, muitas vezes quando Deus nos dá certos avisos e certas histórias estão na Bíblia, Deus avisa as pessoas primeiro para ver como é que elas reagem. Deus vinha com um aviso muito forte para Nínive, vocês vão morrer todos, a cidade vai ser destruída. Mas porque eles se arrependeram, Deus se arrependeu do mal que vinha sobre Nínive. E este homem é avisado de que isto pode acontecer a ti. E tu podes acabar nisto. Vais comer junto com os animais. Mas podes fazer qualquer coisa. Qual? Diz aqui esse versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha o conselho. Às vezes nós estamos diante de pessoas, a gente dá conselhos. Mas elas não querem saber dos conselhos para nada. Aceita o meu conselho. Desfaz os teus pecados, como quem diz, olha, faz algo em prol para tentar, digamos assim, minimizar os danos. E o que é que ele diz? Usa de misericórdia para com os pobres. Usa de misericórdia para com os pobres. Sabe uma coisa? É uma coisa que é um sintoma. Cada vez que nós encontramos pessoas em poder e que se deixam enganar, como Nabucodonosor foi enganado pela vaidade, normalmente essas pessoas, quanto mais poder têm, mais oprimem. As pessoas têm tendência para oprimir os fracos. As pessoas têm tendência para pisar, para oprimir, para controlar, para dominar, para fazer a vontade deles. E hoje o mundo está a assistir a um processo destes. Nós não sabemos quem é que está por trás disto, mas sabemos que há uma tendência para dominar, para pisar as pessoas que já são fracas, que não têm defesas, que não têm como resolver os problemas delas, não têm dinheiro nem sequer para levar alguém a tribunal. As pessoas estão cada vez mais e mais amarradas, espezinhadas, controladas. Porquê? Porque quem está no poder, infelizmente, tem este espírito, como o rei Nabucodonosor. Mas ele foi aconselhado, se tu exerceres misericórdia, Deus também será misericordioso para contigo, porque é o que a Bíblia diz, quem exerce misericórdia também recebe misericórdia. Mas infelizmente as pessoas não aprendem assim, batem com a cabeça na parede. A boa notícia, sabe qual foi? A boa notícia é que mais tarde o reino voltou e ele voltou ao seu estado normal. Veja, antes de prosseguir, deixe só dar aqui algumas coisas que acontecem para vocês perceberem. Por exemplo, quando nós olhamos para um presidente de uma das maiores nações do mundo, se não eles dizem mesmo que é a maior, você vai ouvir aquilo que ele representa, aquela facção daquilo que ele representa. O que é que eles pensam? A nossa nação é a mais gloriosa, é a mais poderosa, a nossa nação é tudo, nós somos quem manda, nós somos os polícias do mundo, nós somos tudo. A glória daquele país. E as pessoas estão embebidas neste espírito. E o que é que acontece quando uma pessoa leva isto ao extremo? Começam a ter atitudes de demência, as pessoas começam a ficar dementes. Nós que estamos por fora, é mais fácil ver, mas quem lá vive não consegue ver. Por exemplo, se eu entrar hoje na casa aqui do Mariano e da Andreia, eu entro lá na casa e digo assim, epá, olha, isto aqui está assim, olha, por acaso, olha, não tinha reparado, porque quem está em casa não vê, por vezes, certas coisas que quem entra vê. É normal. Estou-me a lembrar, por exemplo, do tempo do apartheid em África do Sul. Era normal as pessoas apartarem os negros e eles tinham os seus próprios transportes públicos, eles tinham os seus próprios cabeleireiros, eles tinham os seus próprios tudo.
E quando nós falávamos com eles, com os brancos, dizíamos assim, epá, isto está errado. Está errado. Eles achavam que estava tudo normal. Porque estão embebidos neste espírito da vaidade, da superioridade, é tal e qual como o Jonas. Ele é o meu Deus. Este Israel é melhor que os outros povos. O que é que Deus tem a ver aqui lá a ajudar agora aquele povo? E nós ficamos ofendidos com a bondade de Deus. E hoje há muita gente assim ofendida com a bondade de Deus. Deus quer ajudar a todas as pessoas. Deus quer ajudar todas as nações. Mas aqueles governantes querem fazer o apartheid. Não, aqui ninguém entra. Aqui só entra quem eu quero. Aqui não sei o quê. E toda a gente usa desse espírito. Por isso é que eles começam a ficar dementes. Por isso é que as pessoas, quando tomam decisões, não fazem sentido. Nós vemos cada decisão. Os governos tomam cada decisão que o povo das pessoas mais simples, e aqui é que está o grande segredo, nós encontramos muita sabedoria na simplicidade. No meio do povo nós encontramos sabedoria, mas quem governa acha que eles é que sabem tudo. E quando nós começamos a ver as pessoas a tomarem decisões, são decisões completamente que não fazem sentido algum. Porquê? Estão cegos. E o que é que está a cegar este pessoal? A vaidade, a arrogância. Por isso não me admiro nada que algumas pessoas até vão acabar a vida delas em hospícios, porque ficam dementes mesmo. Porque tal e qual como este homem, se fosse hoje, se nós víssemos uma pessoa a comer junto com os animais, o que é que nós íamos dizer àquela pessoa? Aquela pessoa é demente. Aquela pessoa não está bem. E não estava. Sabe que até mesmo as demências, elas não acontecem por acaso. Tudo tem tudo tem uma raiz. Nada, ouça, a Bíblia é bem clara, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. Mas sabe, este homem, graças a Deus que é sempre, o tempo de arrependimento é sempre. E este homem ganhou juízo. E voltou a ter o reino. E agora veja a linguagem dele. Olha aqui o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre interno e cujo reino é de geração em geração. Glória a Deus. E agora começa a dar glória a Deus. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E ele chega a esta consciência, nós não somos nada. Nós achamos às vezes que somos grandes pessoas, mas não somos nada. E segundo a sua vontade, ele opera com exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, agora veja o que ele diz, já não fala mais, a minha mão trouxe, não, olha o que ele diz, louvo, exalço, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quem anda na soberba será humilhado. É uma questão de tempo. Então, meus amados, hoje este lado da insipidez, quero terminar por aqui, este lado da insipidez, para a semana vamos olhar para o lado mais positivo, como é que podemos ser sal que dê sabor. Mas sal que não dá sabor, sal insípido, é um sal tal e qual como Jonas infelizmente foi, e tal e qual como Nabucodonosor foi durante um período da vida dele. Ao ponto dele ficar até
de mente. Ele próprio diz, mais tarde recuperei o meu entendimento. Porque ele ficou sem entendimento, ele ficou cego. A nossa insipidez torna-nos cegos, irmãos. E somos sujeitos a ser pisados pelos homens, a ser pisados até mesmo pela mão poderosa de Deus. O sal insípido para nada mais presta a não ser para ser pisado. Que Deus nos livre desta insipidez, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Vou pedir aos músicos para chegar aqui. Glória ao teu nome, Senhor. Nós vamos terminar com esta última música que cantamos há pouco, mas antes de terminar queria fazer uma oração com vocês todos, com os irmãos que estão lá em casa, e vocês possam fechem os vossos olhos e ouçam a oração, e quem concordar diga amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, neste dia traga a tua presença a toda a igreja, todas as famílias que estão a ver-nos neste momento e ouvir, e também aquelas que futuramente irão ver e ouvir este vídeo. E eu te peço no nome de Jesus Cristo que tu nos livres, Senhor, de todo o tipo de insipidez. Livra-nos, Senhor, da arrogância. Livra-nos da vaidade, Senhor. Porque só tu podes nos ajudar. Em nós não há força. Nós não temos capacidade para nos livrar destas armadilhas terríveis que há no mundo, que andam por aí. Mas tu podes nos ajudar, Senhor. E assim como tu tens ajudado a muitos, ajuda-nos a nós, para que possamos continuar a ser sal que dê sabor à vida que nos rodeia. Eu oro também, Senhor, mais uma vez, por todos os nossos amados irmãos, pela saúde deles. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu te peço, Senhor, que tu possas trazer alívio, cura a todos os nossos amados irmãos que nestes últimos dias foram acometidos de constipações, de gripes. Senhor, que tu possas, com a tua mão poderosa, mais uma vez, para que se cumpra o que está escrito, tragas saúde a todos, em um nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, pela área financeira da igreja toda, dos irmãos, dos empresários. Te peço, Senhor, mais uma vez, conforme está escrito, que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que te buscam de nada têm falta. E eu creio de todo o meu coração, Senhor, tu estás a dar sabedoria a todos, para nós podermos malhar o nosso trigo no lagar, para que nós possamos trabalhar, Senhor, e que continues a abençoar o trabalho de cada um, quer aqueles que tenham negócios, quer aqueles que estão em trabalho, Senhor, que tenham os seus empregos, que tu continues a proteger e a abençoar a cada um deles, Senhor, para que nada falte, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Te agradecemos por tudo. Abençoa cada família, cada irmão, abençoa os nossos filhos também, os nossos netos, protege-os, Senhor, nas escolas. É isso que te pedimos no nome de Jesus, e te louvamos de todo o coração esta manhã com este hino. Glória a Deus. Oferta eterna tu és, pelos nossos pecados, em tudo foste tentado, mas sem pecado.
justo, intercede por nós. Ó Sana, ó Filho de Davi. Maranata, Rei Jesus. Aleluia, ao Salvador. Bendito és tu, Senhor. Maranata, ó Sana, ó Filho de Davi. Maranata, Rei Jesus. Aleluia, ao Salvador. Bendito és tu, Senhor. Amém. Vamos todos baixar as nossas cabeças. Hoje é o que eu vou dizer com atenção. Não só a igreja que está aqui presente, mas aqueles que nos estiverem a ver neste momento também. Eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, a nós todos, que possamos ter um cuidado especial nos tempos em que vivemos, que nós possamos ter um cuidado muito especial com respeito à ofensa. Cuidado, irmãos. A ofensa é pior que o vírus que anda aí agora. Porque através de uma ofensa, muita coisa pode originar e infectar a nossa vida. E por isso eu quero fazer aqui um apelo à igreja toda. Se você está a passar uma fase em que você sente vontade de se isolar, sente vontade de estar afastado de tudo e de todos, se você está numa fase em que não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ter relacionamentos novos, sei lá, analise o seu coração. Analise o seu coração. Provavelmente você poderá estar ofendido com alguma situação. Você permitiu que raiz da amargura domine o seu coração e as suas decisões. E eu encorajo a todos a ter um cuidado especial, que não permita que a raiz da amargura te afaste da graça do Senhor, da graça do nosso Deus. Não permitas que a bondade de Deus seja a raiz da tua ofensa. Não permitas que a bondade de Deus seja a raiz da tua ofensa. Perdoa e faz o bem, pratica o bem, até mesmo àqueles que tu achas que não merece. Faz o bem ao próximo. Amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que te maldizem. Fazei bem sem estarem à espera de nada de troca. Praticai o bem, diz o Senhor na sua palavra. Guardai o nosso coração, guardai-vos da avareza, guardai-vos da ofensa, protegei-vos de toda a raiz da amargura, para que nós possamos permanecer debaixo da graça do Senhor, porque só a graça de Deus nos pode ajudar, só Deus nos pode ajudar, e sem essa graça nós estamos completamente despidos de tudo. Sem essa graça nós não somos nada. Então, meu amado irmão, minha amada irmã que me está a ouvir neste dia, proteja-se, proteja-se, proteja-se. Aleluia. Aleluia, ó Salvador. Bendito és tu, Senhor. Ó Sana, ó Filho de Davi.
Maranata, Rei Jesus, aleluia, ao Salvador. Bendito és tu, Senhor. Amém. Senhor, eu te peço que continues a ser bendito através de nós, das nossas vidas. Te agradeço por mais uma semana que está à nossa frente e abençoa cada irmão, cada irmã, cada família. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Te agradeço de todo o meu coração. Aleluia, ao Salvador. Bendito és tu, Senhor. Glória a Deus. Senhor, renova as nossas forças. Renova, Senhor, o nosso ânimo. Renova a nossa sabedoria que tu nos tens dado, porque és tu que dás a sabedoria. Renova, Senhor. Aleluia, ao Salvador. Bendito és tu, Senhor. Bendito, bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Desejo a todos uma boa semana, meus amados. Um bom almoço para todos. Portem-se bem e protejam-se. Protejam-se não só do vírus, protejam-se da amargura, do ressentimento, da vaidade. Protejam-se, ok? Portem-se bem, glória a Deus. Obrigado.